Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre física e mais precisamente nós vamos trabalhar com o mapeamento do campo elétrico e a relação entre trabalho e energia e também campo elétrico, tá? Como elas se associam ao campo elétrico. Bom, inicialmente nós vamos analisar aqui as linhas de campo ou linhas de força, ok? E depois as superfícies equipotenciais. Então imaginemos essas duas situações, uma em que nós temos uma carga positiva à esquerda e outra são situações diferentes, tá? Elas não estão juntas por enquanto, então são separados. Então são cargas isoladas. Uma positiva e outra negativa, tá? Como que é o comportamento do campo elétrico numa carga positiva? Numa carga positiva, o campo elétrico que é gerado ao redor dessa carga tende-se a apontar para fora da carga. Então, o campo elétrico ele vai ser representado por vetores, por setas, e quando é uma carga positiva, ele vai estar apontando para fora da carga. Se for uma carga negativa, o campo elétrico aponta para a carga, tá? Bom, as linhas de força são as linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto considerado, ou seja, essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo. O sentido das linhas de força é o mesmo do sentido do campo elétrico em cada ponto do campo. De maneira qualitativa, quanto mais próximo estiver da carga, ou quanto mais próximas as linhas estiverem uma da outra, significa que naquela região o campo elétrico vai ser mais intenso, tá? Então, quanto mais próximas as linhas uma da outra, mais intenso é o campo elétrico. Agora, se eu tiver duas cargas se relacionando, então, se eu tiver duas cargas opostas se relacionando, lembre-se, a carga positiva ela está saindo, o campo elétrico sai da carga e, por conta da influência da carga negativa, o campo elétrico que vai apontar para ela, o campo elétrico vai estar saindo da carga positiva e apontando para a carga negativa, como vocês podem ver nessa imagem. Agora, se eu tiver duas cargas positivas, como o campo elétrico sai das cargas, então a gente vai deduzir, vai obter esse resultado aqui, ó, das linhas se afastando aqui das duas cargas, tá? Porque como ela sai, a tendência é que não vai ter um encontro de campo elétrico da carga positiva da esquerda com da direita, tá? Porque tem mesmo sinal. Nós não vamos analisar com duas cargas negativas, porque você já deve perceber que como o campo elétrico aponta para elas, nesse caso, não vai ter uma interação tão interessante para nós analisarmos, tá? Ora, isso aqui foi as linhas de força. O próximo são as superfícies equipotenciais, que também são importantes. O que é uma superfície equipotencial? Bom, é o conjunto de pontos de um campo. Deixa eu pegar aqui. É o conjunto de pontos de um campo elétrico que possui o mesmo potencial elétrico, tá? Vai ter o mesmo valor de voltagem. Na análise de potenciais elétricos em um plano, a superfície equipotencial é representada por uma linha, tá? Aí vamos lá, as linhas de força e superfícies equipotenciais ao redor de uma carga fixa positiva, tá bom? Superfícies equipotenciais vai ser essa linha pontilhada, eu até tinha falado errado aqui em cima, tá, gente? A pontilhada é a superfície equipotencial e essas linhas aqui, como se formando o escudo do Capitão América aqui, né? Essas linhas que saem, que tem as setas, seriam o vetor campo elétrico, junto com as linhas estendidas, né, ampliadas, seria justamente a linha de força, tá bom? Aí aqui nós temos a situação em um campo elétrico positivo. Quanto mais próximo da carga, tá? Ó, maior é o potencial. Ou seja, em B o potencial é menor do que em A, tá bom? Simples assim. Quando a carga é negativa, quanto mais longe da carga, maior é o potencial elétrico. Ou seja, quanto mais próximo, mais negativo é. Lembrem-se, o negativo, se eu tiver 50 negativos e 25 positivo, o 50 negativo é menor, tá? Por conta do sinal. Então é uma questão matemática também. Apesar de as figuras acima representarem casos particulares, pode-se concluir propriedades gerais que relacionam as linhas de força e superfícies equipotenciais. São três, tá? A primeira é: as linhas de força são perpendiculares à superfície equipotencial, então isso é muito importante. Se você andar sobre a linha de força, tá? O valor do potencial elétrico não muda na linha, por isso que a linha de força não. Na linha, na superfície equipotencial, na linha trasterizada, se você andar nela, pode ser aqui nessa posição. Deixa eu pegar aqui. Ó. Se eu tiver aqui e eu disser, por exemplo, que aqui é 100 volts e eu vier para cá,
continua sendo 100 volts, tá bom? Em qualquer região aqui dessa linha. Agora, se eu estou me aproximando aqui de uma carga negativa, significa dizer que o valor vai diminuir, tá? Quanto mais próximo de uma carga negativa, menor a superfície potencial. Vamos supor que aqui seja 50, seja metade, tá? Se eu andar aqui nessa linha, continua valendo a mesma voltagem, tá bom? Bom, em um movimento espontâneo, cargas positivas se deslocam para regiões de menor potencial elétrico e as negativas se deslocam para regiões de maior potencial elétrico, tá? É aquela questão das leis de Coulomb, né, da atração e repulsão. O positivo tende a ir para o negativo e o negativo tende a se atrair com o positivo. Então, isso faz todo sentido das coisas que a gente vai estudar, tá? Lembrando que eu vou fazer alguns exercícios da parada complementar. E esses aqui estarão disponíveis para vocês na plataforma após o vídeo, tá? Então fiquem atentos, tá certo? E aí, além dessa aula 14, nós vamos fazer a aula 15 e 16, porque a gente tem 2 horários, tá bom? E o que vai acontecer? Antes de eu explicar isso aqui, a gente vai fazer alguns exercícios. Deixa eu abrir aqui o Paint, tá? Eu já copiei e colei eles aqui, antecipadamente, né? Para não demorar. E aí nós vamos fazer esses 3 exercícios aqui, tá bom? E depois a gente vai ver a aula 15 e 16, que o conteúdo é só uma continuação. Mas vamos lá. Primeiro, a figura abaixo representa as linhas de força de um campo elétrico, tá? Então essa aqui é a linha de força. Lembrando, é como se fosse lá naquele nosso esquema, ó, aquela linha que parte aqui, ó. Não é a superfície potencial que é essa tracejada, tá bom? Sendo VA, VB e VC os potenciais eletrostáticos em 3 pontos, ou seja, voltagem em 3 pontos, A, B e C, respectivamente, ele diz pra gente o seguinte, ó. Primeiro, o potencial em A menos o potencial em C é maior que zero, e o potencial em B menos o potencial em C também é menor do que zero. Então ele pede para a gente afirmar qual dessas alternativas aqui apresenta a melhor solução. Então veja o seguinte, primeiro, se o campo elétrico está apontando para a direita, isso significa dizer que aqui é negativo e para cá é positivo, tá bom? Lembre-se, o campo, que é representado pela letra E, sempre aponta para o lugar onde tem a menor potencial elétrico, tá? Ou seja, no caso da carga negativa. Não necessariamente precisa ser negativo, mas para nossa análise falar de negativo fica mais simples, tá bom? Vamos fazer algo matemático. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Só essa parte. Se você observar, eu tenho que 0 é menor do que VA menos VC. Ou seja, se eu passo o VC para cá, ele vai vir positivo, então o VC é menor do que VA. Tá? Então você vai observar o seguinte, ó. VC, tá, é menor do que VA. Isso significa dizer que, nessa situação, esse cara aqui é mais positivo do que esse aqui, tá? Mas não necessariamente precisa ser positivo e negativo, como eu mencionei. Depois eu falar um pouco mais sobre isso aí. Agora vamos pegar a segunda parte, ó. Vamos pegar esses dois agora. Vou até fazer de azul aqui para exemplificar. Vamos pegar essa parte aqui agora. Ou seja, VA menos VC é menor do que VB menos VC. Se eu pego esse VC e passo ele para cá, eu vou ter que VA menos VC mais VC, porque ele vai vir positivo, é menor do que VB. Observa-se que o VC se cancela e fica VA menor do que VB. Essa é a segunda relação que a gente tem aqui. Ou seja, ó, se eu emendar essa parte com essa parte aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter a seguinte conclusão. VC é menor do que VA e VA é menor do que VB. Ou seja, nesse sentido, vejam que o negativo é para cá, ou seja, para cá é menor do que para cá. Logo, vai ficar ó, o C, depois vem o A e depois vem o B. Mas, professor, por que não é o contrário, né? Por que não é aqui, a letra B, ó, C não está na esquerda? Porque lembre-se que o menor, nesse caso, o negativo está na direita, diferente de como a gente geralmente pega, né, o eixo X e Y, como sendo para cá positivo e para cá negativo, tá? Isso aqui está só invertido nesse quesito. Por isso que a ordem aqui está trocada. Logo, é a letra C a letra correta, tá bom? Não precisa de cálculo, isso aqui é só para a gente interpretar de uma maneira mais simples, porque matematicamente fica mais bonitinho fazer assim. Vamos para o nosso segundo exemplo. Na figura, lembrando, essas são tarefas, tá? Da tarefa complementar, porque a mínima vai ficar como atividade para vocês, logo
já aconselho, acabou a aula, à tarde, façam, tá? Não deixem acumular atividades, para não sobrecarregar vocês aí no final de semana e tudo mais. Mas vamos lá. Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3, 4, 5 representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva, realizada entre dois pontos dessas superfícies, por um agente externo que realiza o trabalho mínimo. A pergunta é a seguinte, ó, qual é a trajetória em que o trabalho é maior? Onde que realiza o maior trabalho, tá? Bom, veja o seguinte. Se eu pego um objeto, uma carga, e ela se locomove numa linha, sem descer, sem subir para outra linha, isso significa dizer que ela não realiza trabalho, porque ela continua na mesma superfície equipotencial. Vejam que nós estamos relacionando movimentos de cargas com força aplicada, logo, a força aplicada em movimento gera trabalho, tá? Que é a energia consumida para algo se locomover. Resumindo a história, seria o seguinte: toda vez que uma carga se locomove numa superfície equipotencial, vai acontecer um efeito que é, ela não realiza trabalho. Então, por exemplo, ó, a 3, aqui, ó, o 3, o trabalho que a gente indica pela letra T, tá? Da 3 é 0. Por quê? Porque ela está na mesma linha, ela não sobe nem desce, tá? Na 2, ó, você vai observar que o trabalho também é 0. Ela parte daqui da segunda linha e vem para a segunda. Ou seja, o trabalho da 2 também, vou até colocar aqui, ó, é nulo, tá? Não realiza trabalho. Então, desses dois aqui é 0. Observa-se que, por exemplo, da 4, ela está na primeira linha, aí ela, na verdade, ela está na segunda e seguindo a seta ela vai para a primeira linha. Então, ela diminuiu, né, o trabalho dela aqui. E enquanto que a carga 1, ela andou nessa linha 2 e depois foi para a linha 3, tá? Então, ela só pulou uma linha. Aqui ela pulou uma linha. Então, quem que vai realizar o maior trabalho? Vai ser a carga 5. Por quê? Porque ela deu um salto em duas linhas, tá? Então, pelo fato dela se locomover em duas linhas, significa que ela dobrou, né, o seu... não necessariamente dobrou, mas ela aumentou o valor do seu potencial elétrico. Logo, o trabalho vai ser maior na opção 5, enquanto que nas demais vai ser menor, tá? Não necessariamente vai ser negativo ou positivo, a gente teria que saber os valores para saber se isso vai acontecer de forma positiva ou negativa, tá? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo da parte da aula 14, que diz o seguinte: a figura mostra uma região espacial de campo elétrico uniforme e de módulo E igual a 20 newtons-coulomb. Esse é o valor do campo elétrico dessa figura, tá? Existe uma carga Q, que ela está colocada aqui, cujo valor é 4 coulomb, e ela é deslocada com velocidade constante ao longo do perímetro do quadrado de lado 1 metro, sob a ação de uma força F igual e contrária à força coulombiana. Essa força coulombiana, tá, gente, seria basicamente aquela força de atração e repulsão que a gente havia estudado, que atua nas cargas, tá? Mas vamos lá. Considere, então, as seguintes afirmações. A gente vai ver se é verdadeiro ou falso. Na primeira afirmação, nós temos o seguinte: o trabalho da força F para deslocar a carga do ponto 1 para o ponto 2, tá? Para fazer isso aqui, é o mesmo de que se ela fizesse o trabalho 1, 2, 3, 4 e voltasse para o 1. Ou seja, o mesmo trabalho que ela realiza do 1 para o 2 vai ser o trabalho que ela realiza para dar uma volta completa, tá? Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa lembrar em relação a trabalhos é o seguinte: o trabalho, quando relacionado com força, ele é calculado da seguinte maneira: trabalho é força vezes deslocamento, e se tiver ângulo, a gente multiplica pelo cosseno do ângulo, tá? Uma observação importante: se o ângulo for igual a 90, o trabalho, ou seja, o cosseno de 90 é zero e, portanto, o trabalho é nulo. Observem que a força está apontando para cima, tá? E por isso que a gente vai observar o seguinte: vamos para a primeira afirmação, ó. O trabalho de ir do ponto 1 para o ponto 2 vai ser zero. Por quê? Porque o ângulo que a força faz com o deslocamento é zero. Detalhe importante, tá? Segundo, agora, então a gente já fez a primeira parte, ó, essas daqui. Agora vamos ver para a volta completa. Qual é o trabalho do 1 para o 2
até chegar no 1 de novo, tá? Fazer a volta completa. Uma dessas coisas é o trabalho do 1 para o 2, mais o trabalho de ir do 2 para o 3, depois o trabalho do 3 por 4 e finalmente o trabalho de ir do 4 para 1 de novo. Duas observações importantes. Assim como a gente viu aqui do 1 para o 2, ó, o trabalho do 1 para o 2 e o trabalho do 3 por 4, eles têm trabalho igual a zero. Então esse aqui é zero, esse aqui é zero, tá? Então eles vão cancelar. Isso porque, ó, como a força é para cima e aqui é para a direita e o de baixo é para a direita e o de cima é para a esquerda, eles sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então o trabalho vai ser zero. Agora, e se eu analisar, por exemplo, do 2 para o 3, né, subindo? Olha, se ele está subindo aqui, vamos chamar essa aqui de x, esse trabalho de x. Mas quando ele vier do 4 para o 1 de novo, ele vai seguir uma direção oposta, ou seja, o ângulo vai ser de 180 graus, cujo cosseno é menos 1, ou seja, nesse caso o trabalho vai ser negativo, porque ele vai estar voltando, tá? No movimento. Então, se numa direção é positiva, a outra direção tem que ser negativa. Logo, vai ficar x menos x, por exemplo. E x menos x vai dar quanto? Vai dar zero também, ou seja, o trabalho do 1 para o 1 de novo também vai ser zero. Ou seja, a primeira afirmação ela é verdadeira, tá? Porque, no caso, as energias impostas para fazer esse movimento irão se cancelar, tá? Agora vamos para a afirmação 2. O trabalho para deslocar a carga de 2 para o 3 é maior do que do 1 para o 2. De fato, né? Como a gente viu, do 1 para o 2 é zero e do 2 para 3 é positivo. Então é maior. Então, ok, verdadeiro. Não precisa nem fazer cálculo, tá, gente? A gente poderia fazer os cálculos aqui, mas não é necessário. Questões assim interessantes que a gente resolva elas sem perder muito tempo, principalmente numa questão do Enem, tá? Vamos para a terceira afirmação. Ó. É nula a soma do trabalho da força F para ir de 2 para o 3 com o seu trabalho de 4 para o 1. Ó. Do 2 para o 3, como a gente viu aqui, a gente chamou de x. E por conta do 4 para o 1 ser sentido oposto, vai ser o mesmo, já que o tamanho, que é um quadrado, então o tamanho é o mesmo, o deslocamento vai ser o mesmo, a força é a mesma, então é o ângulo que muda, então se muda a direção o ângulo faz com que mude a direção, então ele fica negativo, então vai se cancelar, logo, essa aqui também é verdadeira. Por isso que a alternativa correta é a letra A, todas essas afirmações são verdadeiras, tá? Então a gente vai voltar lá para a apostila digital para a gente discutir agora sobre as aulas 14, 15 e 16, na verdade, que é isso aqui que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre trabalho, energia no campo elétrico. A gente viu a questão das superfícies equipotenciais e agora a gente vai ver como que trabalho e energia são estudadas nesse contexto, tá? Deixa eu pegar aqui a cor verde, vamos lá. Então aqui nós temos a seguinte ilustração. Nós temos um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme significa dizer que em todos os pontos ele vai ter o mesmo valor. A distância aí não vai ser... Eles não vão ter pontos muito próximos nem muito distantes em termos de campo, para que em um ponto seja mais intenso do que o outro, tá? Nós temos de azul as superfícies equipotenciais e de vermelho as linhas de forças. Linhas de forças estão relacionadas diretamente com o campo elétrico e as superfícies equipotenciais significa dizer que se aqui é 2 volts, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, em qualquer ponto dessa linha azul, dessa aqui, vai ter o mesmo valor de voltagem, tá? E aí nós iremos analisar a seguinte maneira. Dada uma carga, que nós vamos chamar de carga de prova, sendo ela positiva, colocada num campo elétrico, isso a gente usa uma carga positiva porque a gente pode, a partir do que ela vai fazer naquela região, saber se tem um campo elétrico e saber o que está atuando naquele campo elétrico através do deslocamento dela e qual a intensidade e tudo mais. Então, se a gente coloca ela num campo elétrico, devido à atuação da força elétrica, a força elétrica vai fazer com que a carga sofra
um trabalho e esse trabalho gera movimento, tá? Tudo está conectado. Então tem trabalho, tem força, tem movimento, tá? Tem deslocamento, que é indicado aqui por essa distância. Então a carga elétrica, depois que ela é submetida no campo elétrico, ela vai se locomover do ponto A inicial para o ponto B, que é o final. E para a gente calcular a relação, na verdade não é nem para a gente calcular, né? A relação que a gente tem entre as grandezas que aparecem nesse problema é a seguinte: a relação entre a intensidade do campo elétrico e a diferença de potencial elétrico. Lembre-se, diferença de potencial elétrico é DDP, tá? Ou que DDP é diferença, D de D e P de potencial, tá? Ou tensão, tá, gente? Também é chamado de tensão. A DDP, ou a tensão elétrica, é igual ao campo elétrico vezes a distância que a carga percorre, tá? Então é simples, é só você substituir e fazer o cálculo, tá bom? Só que tem que lembrar da fórmula. Professor, quando que eu vou usar essa fórmula? Em exercícios que te indiquem a relação, que você tem que relacionar valores de campo elétrico, distância e voltagem, tá? Lembrando, voltagem é um termo mais prático para falar de DDP ou tensão elétrica, tá? Bom, agora vamos ver a atuação do campo elétrico, da diferença de potencial e a transformação de energia no circuito elétrico, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui no primeiro desenho, em todos os desenhos na verdade, nós temos um eletrodoméstico, os fios que vão conectar esse eletrodoméstico com um plug que é conectado na tomada, tá? Não é interruptor, interruptor é de lâmpada, a tomada que fica grudada na parede da sua casa, tá bom? Então vamos lá, primeiro, ao conectar os fios de um eletrodoméstico em uma tomada, existirá uma diferença de potencial elétrico entre esses pontos, tá? Então, por exemplo, esse aqui pode ser o positivo e esse aqui pode ser que seja o negativo. Então, as cargas vão entrar pelo positivo, vão percorrer todo o circuito e depois sai pelo negativo, tá? O segundo ponto aqui, ó, a presença dessa DDP, do positivo e negativo lá, indica a existência de um campo elétrico. Só vai existir o campo elétrico depois que tu plugar, tá, gente? Antes disso não vai existir. Então depois que você pluga, o campo elétrico vai começar a existir naquela região e vai fazer com que as cargas se locomovam, tá? Como os fios são feitos de material condutor, eles permitem facilmente o deslocamento de uma grande quantidade de elétrons. Esses elétrons são os elétrons livres, tá? Como a gente viu no início do ano, discutiu que são os elétrons livres que se locomovem nos condutores. Sendo assim, um campo elétrico dentro desses fios faz com que esses elétrons fiquem sob a ação de forças elétricas com sentido oposto ao do campo e, consequentemente, se desloquem. O deslocamento desses elétrons vai fazer com que os elétrons entrem no eletrodoméstico. Esse eletrodoméstico é uma máquina, tá? Em termos físicos, máquina é todo equipamento que consegue fazer transformação ou transferência de energia, transformação de energia de um tipo em outro tipo. Como exemplo, uma televisão transforma energia elétrica em energia luminosa, né, mostrando a luz das cores ali para você assistir, e energia acústica, né, o som que sai dela para você poder ouvir o que ela está transmitindo, tá? Bom, então, basicamente é isso aí. E aí, esses elétrons, depois de passarem no eletrodoméstico, vão seguir para o outro ponto da tomada, tá? Aí a gente vai ter esses exercícios, bem como os da aula 14, que vai ficar na plataforma disponível. São 3 aqui e lá são 3 também. São 3 também, então são 6 exercícios. Alguns deles, como esse aqui, né, o 1 e o 2 aqui são... O 2 e o 3 são de marcar aqui. Então são simples, não precisa... É só interpretar. Esses aqui que precisam de conta. Então, para ajudar, né, facilitar essa visualização, vamos para o exercício que eu deixei aqui já preparado para a gente estar fazendo, tá? Deixa eu abrir meu Python aqui. Deixa eu regular aqui no OBS, só um minutinho para a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão aí, que vocês estão vendo, ela diz o seguinte, ó. A distância entre duas superfícies equipotenciais S1 e S2 de um campo elétrico uniforme é de 20 centímetros, tá? Então vamos lá. Então imagine a seguinte ilustração. Nós temos aqui uma superfície equipotencial. Lembre-se que a superfície equipotencial a gente está representando ela de forma tracejada, tá?
E aí eu posso dizer que a distância entre elas é de 20 centímetros ou 0,2 metros, tá? Ou 0,20 metros. A diferença de potencial entre essas superfícies é de 100 volts, ou seja, U, que é DDP, é 100 volts, tá? Ou seja, o potencial da superfície 1 e da superfície 2, a diferença entre eles, desses dois potenciais, é de 100 volts. A intensidade da força elétrica que age numa carga, que essa é a carga abandonada entre M e N, é de quanto? Então a gente tem o valor da carga, que é 2 vezes 10 a quinta, e a gente quer saber o valor da força elétrica, tá? Bom, aqui é o único detalhe dessa questão aqui, gente. Ela não é uma questão difícil, mas para tu resolver ela, tu precisa conhecer as fórmulas. Caderno passado, uma das fórmulas que a gente estudou é força elétrica é carga vezes campo elétrico. Nessa aula de hoje, agora há pouco, nós vimos que U é igual, na verdade, tá assim, né? E é igual a distância vezes U. Como eu quero saber o valor de E, eu posso simplesmente substituir os valores, né? É isso? Na verdade é o contrário, gente. Eu escrevi errado aqui. Ó. É E vezes D é igual a U, tá? Eu posso passar o D dividindo, ó. Então fica E, o campo, é igual a U sobre D, tá bom? Olha só, nós temos a distância, esse aqui é o D. Nós temos o U, tá? E nós temos a carga. Então o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro o campo. Então vamos lá, o campo é igual a DDP, que é 100, sobre a distância, que é 0,20, tá? Para tirar aqui a vírgula, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, e aí eu vou ter em cima 1000 e embaixo 2. E 1000 dividido para 2 dá 500. Unidade de campo, Newton por Coulomb. Uma delas, tá? Tem outras unidades que a gente pode estar utilizando. Então, o campo elétrico é 500. Agora, para calcular a força, eu vou vir aqui e substituir ó, o valor da carga, 2 vezes 10 elevado a 5, vezes o campo elétrico, que deu 500. Isso aqui na notação científica é 5 vezes 10 ao quadrado, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 ao quadrado. E aí, só multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 a quinta vezes... Ó, 10 a menos 5, né? Aqui é menos, eu esqueci de colocar o menos aqui. 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado, você repete a base e... Somos expoentes, né? Então fica menos 5 mais 2, vai ficar menos 3. E aí fica 10 vezes 10 é menos 3, transformando em notação científica. Esse zero daqui vem para cá. Você vai somar 1, tá? Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, esse é o valor da força, que sem ser notação científica é 0,01 newtons, tá? É uma força mínima. Em notação científica, conforme está aqui, é a letra D. Aqui um detalhe importante. Vejam que eu usei essa fórmula. Eu usei primeiro essa fórmula para calcular o campo e depois usei essa outra que é do bimestre passado, do caderno passado, para estar calculando a força, tá? Então tem que ficar atento aí, senão você acaba não lembrando. Esse é o nosso primeiro exemplo, tá? O nosso segundo exemplo diz assim, ó, considere que no campo elétrico da figura, uma partícula de massa 10 gramas e carga 1 milicoulomb seja abandonada sem velocidade inicial, ou seja, ela estava em repouso, velocidade inicial é zero, em um ponto A, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então ela foi abandonada aqui e vai para o ponto B por causa da ação do campo elétrico, dos trabalhos, da força, etc. Considerando desprezíveis os efeitos gravitacionais, pode-se afirmar que a aceleração da partícula será quanto, né? Então vejam só, a carga veio nessa direção, tá? Percebam que se a carga veio da esquerda para a direita e a direita o potencial é menor do que na esquerda, significa dizer que a carga é positiva, tá? A nossa carga é positiva e ela está indo aqui na direção X, certo? Uma das coisas que a gente precisa lembrar, que a gente aprendeu no ano passado, é que existe o trabalho da força resultante, que é dada pela força, vezes o deslocamento. Como está em linha reta, eu não preciso usar o ângulo, como eu mencionei para vocês na questão 3, antes da aula 15 e 16, tá? Então vamos lá.
A gente aprendeu agora há pouco a gente viu, né, nesse exemplo anterior, que a força ela nada mais é do que carga vezes campo. E eu sei que a gente aprendeu no passado que a força resultante, essa mesma que eu comentei aqui, ela é igual a, deixa eu lembrar, massa vezes aceleração. Até porque tem que aparecer aceleração, já que é a aceleração que a gente quer calcular. Então a gente usou as duas fórmulas da força, força elétrica e força resultante, para estar então aqui descobrindo o valor da aceleração. Vejam que o valor da carga é indicado para a gente em algum momento aqui, não deu. Então a gente vai ter que calcular o valor da carga, tá? O campo, ele deu também? Não deu, só deu o valor. Ah, deu o valor da carga sim, ó, 1 microcoulomb. E deu o valor da massa. Então falta calcular o campo para poder então descobrir quanto que vale o valor da carga, tá? Vejam só, uma das coisas que a gente pode fazer primeiro, na verdade, uma das coisas não, o que a gente vai fazer primeiro aqui é o seguinte: o campo elétrico vezes a distância é igual à diferença de potencial. Por exemplo, eu posso pegar aqui o potencial 10 e posso pegar, por exemplo, aqui o potencial 30, tá? Vejam que a distância do potencial 30 para o potencial 10 é de 2 metros, ó, está indicando aqui para a gente de 2 metros. Ou seja, o campo elétrico vai. Vou até fazer aqui do lado, ó. Vou fazer um debaixo do outro mesmo. O campo elétrico vai ter. O campo elétrico vezes a distância que é de 2 metros é igual, então, à diferença de potencial, que nesse caso vai ser 30 menos 10. Diferença, por isso que tem um menos, dos potenciais 30 e 20, 30 e 10. Ou seja, 2E é igual a 20. E se 2E é igual a 20, isso significa dizer que o E tem que ser igual a 10, tá? Newton por Coulomb ou volts por metro, tá bom? Então esse é o valor do campo elétrico. Agora, se eu quero saber o valor da aceleração, eu vou fazer o seguinte: a massa vezes a aceleração tem que ser igual a carga vezes o campo. Por quê? Porque as duas forças precisam ser iguais, né? Já que não tem a força peso para cancelar nada aí. Que ele diz pra gente, os efeitos gravitacionais são desconsiderados. Bom, a massa de 10 gramas, lembre-se, 10 gramas é 0,01. Opa! 0,010, né? Divide por 1000 vezes a aceleração. Isso aqui é igual a carga, que é 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 6. E o campo é 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro multiplicar isso aqui. Então, 0,010A é igual a 1 vezes 10. Esse 10 aqui vai acrescentar 1 no expoente, então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 5. E aí nós passamos isso aqui dividindo para o outro lado. Ou seja, a aceleração é 1 vezes 10 a menos 5. Transformando isso aqui em notação científica, fica 1 vezes 10 elevado, ó, a vírgula vai andar duas casas decimais, menos 2. E aí, para finalizar, é só dividir. 1 dividido para 1 é 1, 10 é menos 5, dividido para 10 é menos 2, fica 10 elevado a menos 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Você subtrai os expoentes. Menos 5, menos 2, vai ficar mais 2, então vai ficar menos 5 mais 2, que dá menos 3. Alternativa E, tá? Vejam que ele não coloca 1 na frente, porque não há necessidade, né? 1 vezes 10 é próprio 10, então não tem diferença alguma, tá? Dá um pause, copia direitinho, tá bom? Ó, pausa aí, copia, e aí qualquer dúvida, WhatsApp. Vamos para o nosso próximo exemplo, tá? Nosso próximo exemplo. Pessoal, eu tive que fazer uma pausa, porque eu percebi que eu estava explicando. Vocês estão vendo aqui tudo resolvido já. Na verdade, vocês viram aqui embaixo, eu já estava explicando isso aqui e percebi que não estava gravando. Deixa eu voltar aqui e terminar essa questão. Ó. Eu pausei aqui para resolver o negócio, quando eu volto, esqueci e comecei a explicar aqui à toa. Mas vamos lá. Gente, aqui nós queremos calcular a aceleração, tá? Então, preciso lembrar de duas fórmulas. Uma que tem campo elétrico e a outra aceleração, usando a força, tá? E a fórmula que tem que envolve aceleração da força é a fórmula clássica, massa vezes aceleração. E o do campo elétrico é carga vezes campo, tá? Ou seja, eu vou juntar essas duas coisas aqui, ó. Massa vezes aceleração é igual a carga vezes campo. Porém, a questão não me fala o campo, então eu vou usar a fórmula do campo que a gente aprendeu nessa aula, observando a distância entre pontos aqui, tá?
e a partir disso eu consigo calcular o valor do campo elétrico. Ou seja, a distância, eu posso pegar quaisquer pontos aqui. Eu escolhi o ponto 30 e o ponto 10. Poderia escolher, por exemplo, o ponto 50 e o ponto 10, o ponto 50 e o 20, o ponto 50 e o 40, dois deles, tá? Sempre dois. Então, eu escolhi o 30 e o 10, como vocês podem ver aqui, ó, a DDP é a diferença dos potenciais, ou seja, eu vou subtrair, tá? E a distância entre esses dois pontos é de 2 metros, ó, do 4 por 6 é 2 metros. Então, E vezes 2 é 2E, 30 menos 10 é 20. Se eu passo 2 dividindo, eu descubro então que o campo é 20 dividido para 2, que dá 10, tá? Esse é o valor do campo. Aí eu posso substituir nessa fórmula que eu coloquei aqui, ó. A massa é 10 gramas, então eu tenho que dividir por 1000 para encontrar em quilo, que é a unidade padrão. Então 10 dividido por 1000 dá 0,010, tá? Vezes a aceleração igual a carga, que é 1 microcoulomb. Lembre-se, o micro é 10 a menos 6, ou seja, 1 microcoulomb é 1 vezes 10 a menos 6, e o campo a gente acabou de ver que vale 10. Multiplicando 1 vezes 10 elevado a menos 6 por 10, vai ficar 1 vezes 10 a menos 5, e passando o valor da massa dividindo, eu transformei em notação científica também, ó. 0,010 é 1 vezes 10 a menos 2, porque a vírgula vai deslocar duas casas decimais para a direita, então fica negativo expoente, e, efetuando divisão, 1 dividido para 1 dá 1, 10 a menos 5 dividido para 10 a menos 2, você tem que repetir a base e subtrair os expoentes, só que tem o menos da fórmula e tem o menos aqui, então vai ficar mais. Ficaria menos 5 mais 2, que dá menos 3, tá? E aí a alternativa correta é a letra E, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Próximo exemplo, ó. A região entre duas placas metálicas, planas e paralelas, está esquematizada na figura. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. A distância entre as placas é de 5 milímetros e a DDP, ou seja, a diferença de potencial entre elas, é de 300 volts. Então a gente tem a distância entre as placas e nós temos aqui a diferença de potencial, tá? Lembrando que a distância dessa placa para essa placa aqui, tá? Ou seja, se aqui é 5 milímetros, então aqui, ó, 1 milímetro, tá? 1 milímetro aqui também, e assim por diante. Aí, primeiro, ele quer saber qual é o valor do campo elétrico nos pontos A e B, cada um deles, tá? Então a gente vai fazer esse cálculo agora, que eu comecei aqui a escrever e aí percebi que não estava gravando, tá? Bom, então a gente tem que o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, que é igual ao campo elétrico em C, que é igual ao campo elétrico da região, porque é um campo elétrico uniforme, e como eu comecei no início, né? Comentei com vocês que o campo elétrico uniforme é aquele que possui o mesmo valor de campo elétrico para todos os pontos. E para calcular isso é bem simples, é o que a gente aprendeu agora há pouco, ó. D vezes U, tá? Ou seja, né, respectivamente, a gente vai usar essa segunda fórmula aqui, U sobre D, tá? Só passar o D dividindo. Então, o U vale 300 e a distância é de 5 milímetros. 5 milímetros é 0,005 metros. Você divide por 1000, tá? E aí, eu vou multiplicar por 1000 para tirar as vírgulas. Faltou um zero ali em cima, né? Para tirar a vírgula, na verdade. Então vai ficar 300 mil dividido por 5. Ora, 300 mil dividido por 5 vai dar 30 dividido por 5 dá 6. E aí, esses 4 zeros eu repito. Ou seja, 60 mil Newton por Coulomb, ou né, pode ser volt por metro também como unidade, tá? Esse é o valor de resposta da letra A. Se você quiser, pode colocar na notação científica, 6 vezes 10 elevado à quarta, tá? Eu não vou pôr, porque como não é uma questão de marcar e não pede notação, vou deixar assim. Letra B. As diferenças de potenciais entre os pontos, aqui ó, A e B e BC, né? Ele quer saber qual é a diferença de potenciais entre esses pontos de forma respectiva, tá? Agora vamos para a letra B, né? Vamos lá fazer. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é dado pela seguinte regra: campo vezes distância. Vejam que o U e o V, ambos representam praticamente a mesma coisa, tá? O V aqui está representado pelo AB também. Então, a gente vai ver o campo, que é 6.000, 60 mil na verdade,
vezes a distância de A para B, ó, é 1, 2, 3 milímetros, tá? Ou seja, 0,003. E quando eu multiplicar isso aqui, o resultado vai dar 180. Então, unidade de DDP, volts, 180 volts. Para calcular do B para o C, eu não preciso fazer cálculo nenhum, é zero, porque eles estão, ó, sobre a mesma superfície equipotencial. Lembrem-se, a linha tracejada geralmente representa a superfície equipotencial, mas nessa questão ele fala exclusivamente que está representando campo elétrico, tá? Então, aqui é campo elétrico, logo perpendicular vai ser a superfície equipotencial. Logo, a voltagem dessa é igual a essa. Então, se aqui for 2, aqui vai ser 2. Então, vai ficar 2 menos 2 que dá 0, tá? E aí a gente calcula a voltagem de cada um deles, tá? Então, letra A, letra B. E para fazermos a letra C, a gente tem que calcular o trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C para o ponto A. Ele diz para a gente usar a carga elementar de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, com valor negativo porque é elétron. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer assim. Opa, é trabalho agora. Então, trabalho de C para A, ele vai ser igual a carga vezes o potencial de C menos o potencial de A, tá? Vejam o seguinte, agora há pouco a gente viu que o potencial de B e de C são iguais, ou seja, isso vai ser a carga, eu não vou substituir no valor, tá? Só no final. O potencial de C eu vou substituir pelo de B, porque eles são iguais. E outro detalhe importante aqui, ó, o potencial de B para A, nesse contexto aqui, deixa eu afastar aqui para o lado para não precisar fazer ali embaixo, né? E esse carinha aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual ao potencial de B para A. Segue a ordem que aparece aqui, B e A, tá? Porém, a gente não sabe esse aqui, mas a gente calculou de A para B. Ou seja, esse potencial é menos o potencial de A para B. Logo, o valor da carga, eu não sei, deixa eu ver aqui. O valor da carga é de um elétron, então vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então vai ficar aqui menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o valor da voltagem aqui, que é menos 180, tá? Que o AB é 180, então menos 180. Menos com menos vai dar mais. E efetuando a multiplicação, tá, gente? Vou fazer direto aqui, vocês podem conferir na calculadora. O resultado final vai dar 2,88, menos com menos dá mais, tá? 1,6 vezes 180 vai dar 200 e alguma coisa. 288, tá? E aí eu já vou transformar em notação científica. Fazendo a simplificação vai ficar assim, tá bom? Os dois vai ficar 288, aí a vírgula vai ficar aqui, né? Eu vou passar a vírgula duas casas decimais, essas duas casas decimais vão ser somadas aqui no expoente, por isso que em vez de ficar 19, vai ficar 17, tá bom? Então esse é o valor do trabalho para essa questão. E aí a gente finaliza, tá? Pausa aí o vídeo, copia direitinho, e aí tira suas dúvidas, tá? Agora vamos para a nossa penúltima questão de hoje, que diz o seguinte. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá gravando direitinho, né? Porque vai que. Bom, a nossa penúltima questão fala o seguinte. Os elétrons de um feixe de um tubo de TV, aquelas antigas, são emitidos por um filamento de tungstênio dentro de um comprimento com baixíssima pressão. Compartimento com baixíssima pressão. Esses elétrons, ele falou o valor da carga, são acelerados por um campo elétrico existente entre uma grande placa e uma placa, uma grade plana, eu estou lendo super certo, entre uma grade plana e uma placa, separadas por uma distância de 12 centímetros e polarizadas com uma DDP de 15 kV, bem alto, 15 mil volts. Passam então por um orifício da placa e atingem a tela do tubo. Ou seja, os elétrons, devido a esses valores que aparecem aí de distância e de potencial, ele é jogado para bater na tela da TV. Considerando que a velocidade inicial dos elétrons é nula, calcule, letra A, o campo elétrico entre a grade e a placa, considerando que ele seja uniforme, tá?
Então, a gente quer saber o campo elétrico entre a grade, o campo elétrico aqui, né, entre a grade e a placa. Quanto que vale aí o campo elétrico nesse valor, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos para a letra A. O campo elétrico, ele, como a gente viu na questão acima, ele é U sobre a distância, tá? DDP sobre a distância. A DDP, a voltagem, 15.000 volts, tá? 15 kV, então é 15.000 volts. E a distância entre as placas é de 12 centímetros, ou seja, 0,12 metros, tá? Aí é só efetuar a divisão. 15.000 dividido para 0,12, façam aí na calculadora e confiram comigo para ver se vai estar certo, tá? 15.000 dividido para 12, não, 0,12, o resultado é 125.000 volts por metro, tá? E aí acaba a questão. Pode se transformar em notação científica se você quiser. Letra B. Só usar a fórmula, tá, gente? A fórmula da aula de hoje, substitui os valores e pronto. Lembrando que tem que fazer conversões de forma correta, tá? Para não dar errado a questão. Minha filhinha tá chorando. Agora vamos para a letra B. A energia cinética de cada elétron em joules quando passa pelo orifício. Qual que é o valor da energia cinética do elétron? Bom, então vamos lá calcular a energia cinética agora, tá? Então veja só. A gente aprendeu ano passado que o trabalho realizado pela força, ele nada mais é do que a variação da energia, no caso, energia cinética, tá bom? Já esse trabalho que a gente está utilizando aqui, a gente viu agora há pouco que o trabalho pode ser calculado como sendo carga vezes a voltagem, vezes a DDP. E a variação da energia cinética nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A gente vai observar que a energia cinética inicial é zero porque o elétron, né, o objeto, a carga, ela começa com velocidade nula. Em algum momento aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui embaixo. Velocidade inicial dos elétrons é nula. Então, aqui vai ser zero. Logo, a energia cinética final fica bem simples de se calcular. Basta substituir o valor da carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e multiplica-se pelo valor da voltagem, né, que é 15.000 volts, ou, em notação científica, 15 vezes 10 elevado a 5 volts. A gente vai multiplicar 15 vezes 1,6, que vai dar 6 vezes 5, 30, vai 3, 9, 1 vezes 15 dá 15, somando fica 0,42, tá? Ou seja, 24. Vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Que você vai somar os expoentes, só que aqui está negativo, menos 19 mais 5, menos 14. E aí, se você quiser transformar em notação científica, a energia cinética final, 2,4 vezes 10 elevado a menos 13 joules, tá? Esse é o valor da energia cinética final, tá? 2,4 vezes 10 elevado a menos 13, tá bom? 2,4. Deixa eu ver se tem alguma... Ah, tá, tem sim. Aqui não é 5, tá, gente? Aqui é 3. Acabei de ver aqui, ó. O K é 10, é 1000, né? Que é 10 ao cubo e não 10 à quinta. Então aqui não é 14. Aqui é 16. E aí 19 menos 3 é 16. E aí quando transformar em notação científica, em vez de ficar 3, vai ficar 15 aqui. Desculpem aí essa confusão dos valores, tá? Pronto. Finalizamos a penúltima questão e vamos agora para a última. Finalizar essa aula. E vendo aqui na gravação, já está com 48 minutos, né? Então, bastante tempo aí para vocês ficarem aguentando eu falar direto, né? Agora vamos lá, vamos para a última questão. A última questão ela fala assim: um elétron abandonado entre duas placas paralelas eletrizadas por meio de uma bateria conforme o esquema a seguir. Então, nós temos aqui essa bateria, né? Aqui nós temos o objeto que vai ligar as diferenças de potenciais. Nós temos aqui 0 volts, aqui 12, a distância de 2 centímetros, tá? Esses 12 volts é a voltagem da bateria, é a DDP dela, né? 12 volts. Sabendo que a carga do elétron é isso aqui, determine, letra A, qual é a intensidade do vetor campo elétrico gerado entre as cargas, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro, letra A bem simples, campo elétrico.
é U sobre D, como a gente viu, né? Mais lá em cima. O U é 12 e a distância é de 2 centímetros, ou seja, 0,02, tá? Efetuando aqui esse cálculo, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Eu só conferir aqui, é isso mesmo, tá? É 12, que é só dividir. Eu vou multiplicar primeiro por 100 para tirar a vírgula, tá? Em cima vai ficar 12.200. Deixa eu ajeitar isso aqui. 1.200. Embaixo vai ficar 2. E o resultado final é 600 Newton por Coulomb ou volts por metro, tá? Uma dessas duas unidades serve. Letra B. Aqui o ideal seria volts por metro, porque a DDP é em volts e esse carinha de distância é em metros. Então o ideal seria usar isso aqui, tá? Letra B. Ele pergunta força elétrica sobre o elétron, tá? Bem simples. A gente viu ainda nesses exemplos acima que força é carga vezes campo. A carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e a gente viu que o campo vale 600. Aí é só efetuar a multiplicação, ó. Eu vou pegar o 6 e multiplicar por 1,6, ó. 1,6 vezes 6, vou multiplicar aqui. 6 vezes 6 dá 36, fica 6 e vai 3. 6 vezes 1 dá 6, mais 3, 9. Como tem a vírgula, 9,6. 10 elevado. Aqui eu tenho dois zeros, então eu vou colocar no expoente aqui. Menos 19 com dois zeros a mais, você vai ficar com menos 17. Então esse é o valor da força elétrica no elétron nesse caso, tá? Então com isso a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Peço a vocês que deixem um like e um comentário para eu saber que você esteve aqui fazer chamada. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aí e vai acompanhando os vídeos. Tem vídeo de outras turmas que é interessante vocês assistirem às vezes, tá? Para aprender um pouco mais sobre física e matemática, tá, pessoal? Então fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou!